Olá, meus amados irmãos, nós estamos aqui para o último dia de leitura do Novo Testamento. Foram 60 dias lendo o Novo Testamento, onde em média nós líamos cinco capítulos por dia. E eu vou pedir que você que está entrando agora, envie essa live para 5 pessoas. Envie. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. E estamos aguardando aqui os irmãos entrarem. Samuel da nossa igreja entrou e tá o pastor Érico. Estamos aguardando mais um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos conversando. Foram 60 dias, onde nós líamos em média 5 capítulos por dia. E a gente gastava de 15 minutos a meia hora lendo a palavra de Deus. Então, assim, foi interessante, porque a gente também teve uma noção, né, de quanto tempo a gente leva. E em 60 dias a gente leu todo o Novo Testamento e a gente pôde ver que não é tão difícil assim, que a gente gasta muito mais tempo com outras coisas que não nos acrescentam em nada, né? E a palavra de Deus, ela é viva. Adriana, estamos aqui. Envie essa live para quem você ama, envie para sua família. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Envia o aviãozinho aí, ó, tem o sinal do aviãozinho, você envia para as pessoas a live. Antes de começar, nós vamos orar. Quero estar orando e agradecendo ao Senhor por esse dia que Ele nos deu. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor foi fiel. E nós, Senhor, te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor, em nos dar forças. Pai, a tua palavra ela é viva, ela está nos céus dos céus, nada pode mudar a tua palavra. Mesmo, Senhor, se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, o Senhor mandaria de novo ela ser escrita, porque ela está firmada nos céus dos céus. Assim diz a tua palavra. Ela é eterna, Senhor, e nós estamos aqui tão felizes. Nós te agradecemos porque tu és fiel. O Senhor foi fiel e nós, Senhor, recebemos dessa unção. Recebemos dessa unção de sermos fiéis também até o fim. E nós engrandecemos o teu nome e te agradecemos. Que essa última leitura, Senhor, seja cheia da tua esperança, da tua alegria, de saber, Senhor, que nós já sabemos o final da história, nós já sabemos o que vai acontecer conosco. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja aqui em todo momento. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, louvado seja o teu nome, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. E nós somos, Senhor, daqueles que provam, Senhor, dos teus propósitos, provam da tua fidelidade, Senhor, porque tu és um Deus de propósito. O Senhor honra aquele, Senhor, que tem propósito contigo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler, a palavra de Deus diz, Apocalipse 18, diz assim: depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: caiu a grande Babilônia. Agora, quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela.
E os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês, paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia, cairão sobre elas estas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis do mundo inteiro, que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela, vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: Ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, e sua púrpura, e sua seda, e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara, ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficaram de longe com medo de serem castigados juntos com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade! Ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente 1 hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navio e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganhavam a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritavam: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade! Ai da cidade onde à custa da sua grandeza e riqueza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, e em apenas 1 hora ela perdeu tudo. Alegre-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegre-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Capítulo 19. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade.
Deus a castigou porque ele havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: Amém! Aleluia! Então veio do trono o som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: Escreva isto: Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro, e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com um enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne dele até não quererem mais. Capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou, e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição.
pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de enxofre, no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros.
O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe, e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos das coisas que precisam acontecer logo. Escutem de Jesus: eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem de Jesus: eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida.
Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Terminamos a leitura do livro de Apocalipse. Foram 60 dias lendo o Novo Testamento. Em 60 dias nós lemos de Mateus a Apocalipse. Qualquer um pode fazer essa leitura. Nós não estamos aqui para nos engrandecer, para querer aparecer, para sermos orgulhosos. Nós estamos aqui para incentivar e para provar para você que é possível sim você ler o Novo Testamento, é possível você ler o Antigo, é possível você ler a Bíblia toda. Basta você ter foco, basta você ter objetivo, basta você saber aonde você quer chegar. Aqui estão, olha, todos os dias que nós... Isso aqui foi a nossa lista, né, que os crentes receberam. E todos tiveram oportunidade, 60 dias passaram. E o que você fez? Nós, em 60 dias, lemos o Novo Testamento. Nós estamos assim, com o nosso coração maravilhado. E eu creio que Deus recompensa aqueles que o buscam, porque está na sua palavra. E se você participou desse desafio, Deus vai entregar uma bênção para você. Eu recebi uma bênção. Eu estou assim, muito feliz, porque até mesmo um dia antes de eu terminar o meu propósito, o Senhor já me abençoou. E eu continuo assim maravilhada, né? Ontem, eu acho que foi ontem, eu falei para os meus filhos que toda vez que eu entro num propósito com o Senhor, Ele me recompensa quando eu termino o meu propósito. E assim eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Foram bênçãos e bênçãos. E em outro momento eu vou contar para vocês uma das bênçãos que eu recebi. E toda a glória, toda a honra a Deus. E eu quero colocar aqui, você pode escrever agora uma mensagem, você pode pedir algo, você tem um pedido de oração, nós vamos orar agora, eu quero orar. E você pode estar escrevendo aí se você tem algum pedido de oração específico. Eu vou estar orando, né, pelos meus irmãos que concluíram essa leitura, né? Nós temos na nossa igreja Samuel, Adriana, Taislane, Tássila, Vitor, que concluíram a leitura, né, os 60 dias lendo o Novo Testamento. Nós estamos muito felizes. Amém? Você pode escrever aí os seus pedidos de oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pois Tu és fiel, pela Tua fidelidade conosco, porque o Senhor nos deu forças para nós sermos, Pai, pessoas focadas, pessoas com objetivo, pessoas que querem crescer. Eu tenho certeza que durante esses 60 dias o Senhor visitou os meus irmãos. E eu tenho certeza que houve até cura na mente, transformação de mente, Senhor. Eu creio, Pai, que a Tua palavra tem esse poder de organizar sentimentos, organizar, Senhor, pensamentos, organizar raciocínio, trazer vida onde tinha morte. O Senhor tem esse poder. A Tua palavra tem poder. Aleluia. E nós te louvamos e te agradecemos. E nesse momento, Senhor, eu oro, Pai, e eu oro pedindo uma bênção especial sobre a vida de cada irmão, Senhor, que concluiu essa jornada de 60 dias lendo o Novo Testamento. Nós oramos para que eles possam, Senhor,
experimentar uma bênção especial, um presente, Senhor, que tu vais dar para cada um dos teus filhos, Senhor. Aleluia, que o Senhor recompensa aqueles que te buscam. E muitos já receberam, Senhor, recompensas ao longo desses 60 dias. Eu creio nisso, Pai. Eu oro, Senhor, para que essas bênçãos cheguem e que nada impeça as bênçãos de chegar na vida dos meus irmãos. E oro agora, Senhor, pelo pedido da Raquel, para que ela receba do céu, Senhor, a tua sabedoria, para que o Senhor derrame sobre ela, Pai, o teu desejo, a tua vontade, o que está no teu coração. E que, Pai, ela possa frutificar e prosperar aonde ela colocar a planta dos seus pés. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e pedimos que tu venhas abençoar cada irmão que participou dos 60 dias de leitura da palavra de Deus. Nós te louvamos, Pai, te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz. Até a próxima, até o próximo desafio, em nome de Jesus. Amém. Tchau.